turma, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Nessa aula nós iremos tratar de parcelas subdivididas. O exemplo que nós iremos utilizar está no livro de Banzato e Cronca, na página 138. Nessa análise nós iremos utilizar o pacote aspidex.pt e aqui nós temos o comando para que nós tenhamos acesso ao nosso banco de dados. Então vou carregar o pacote aqui. Vamos verificar aqui nosso banco de dados. Em função das informações que nós já temos, né, de R, que viemos adquirindo desde o início das nossas aulas aqui, eu vou aproveitar para poder dar uma relembrada em alguns passos. Por exemplo, nós aprendemos que a gente pode ter acesso ao banco de dados caso a gente salve, né, em uma pasta do nosso computador, que aparece aqui, ó, esse banco de dados que eu utilizei, subdiv V1 está aqui, né? Eu posso ter acesso a esse banco de dados dessa forma, mas também posso criar vetores e posteriormente data frames, né? Então vamos tentar reproduzir esse banco de dados aqui, que ele já tinha sido salvo previamente como um arquivo, né, em TXT no meu computador. Vamos tentar montar aqui só para revisar aquela parte de vetores, né, e data frames. Então vamos lá. O que a gente observa? Que nós temos quantas variedades? 1, 2, 3, 4, 5 variedades, né? Cada uma delas se repete 8 vezes, né? Então, para eu ter acesso, né, para eu conseguir montar esse vetor aqui, ó, eu posso utilizar aqui a função rep, né? Ó, eu vou chamar aqui vetor var, aí eu vou pedir, ó, que cada uma das variedades seja repetida 8 vezes. Então vamos tentar verificar isso. Ó. Então nós temos aqui, ó, cada uma repetida 8 vezes. Qual é o próximo vetor aqui do nosso banco de dados? ESP, né? A gente vê aqui, ó. Para a variedade 1, por exemplo, é 1, 4 vezes. E é 2 também 4 vezes. Para a variedade 2, ó, o E1 ele se repete 4 vezes e o E2 4 vezes. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. E1 4 vezes, E2 4 vezes. Mas como nós temos 5 variedades, a gente vai precisar repetir 5 vezes. Então vamos verificar aqui. Então nós temos aqui, ó, cada um desses conjuntos E1 e E2 aqui repetindo 5 vezes. O que é que nós temos mais aqui nesse banco de dados? O vetor bloco, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele se repete quantas vezes, né? Ele vai se repetir aqui, ó. Na variedade 1, ele se repete 2 vezes. Se repete 2 vezes. Na variedade 2, 2 vezes. Então, esse conjunto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele vai ter que se repetir 10 vezes, porque são 5 variedades, né? E ele se repete 2 vezes em cada variedade. Como a gente está vendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, vou pedir que ele se repita 10 vezes. Então, assim nós temos essa repetição 10 vezes. Vamos montar aqui um data frame somente com o vetor var, esp e block, para a gente verificar aqui, ó. Vamos visualizar esse banco de dados. Vou escrever aqui para ficar melhor. Dados. Vamos verificar aqui, ó. Então, a gente já verifica, né, o var, né, var1 E1 e E2, 1, 2, 3, 4, aqui. Essa mesma informação aqui, ó.
O que está faltando para a gente completar nosso banco de dados? É o vetor da produtividade, né? Então, quando eu já tenho um banco de dados pronto, quando eu quero adicionar um vetor, né, mais uma coluna nesse banco de dados, eu coloco o nome do banco de dados, cifrão e o nome do vetor que eu quero chamar, que no caso é prod. Esse prod aqui, ó, essa produtividade vem do banco de dados que a gente está utilizando como exemplo. Aqui, ó, então a gente está trabalhando com esse experimento, né, que foi conduzido no arranjo parcela subdividida, 5 variedades de cana como o tratamento principal e 2 espaçamentos de plantio como tratamentos secundários, né? E como a gente tem os tratamentos principais e secundários, nesse caso aqui a gente vai ter dois erros, o erro A e o erro B. Foi conduzido em blocos em 4 repetições. Então vamos dar uma olhada aqui no croquis, por exemplo. Ó. Primeiro foi casualizado, os tratamentos principais são as variedades. Depois, dentro de cada tratamento principal, foi casualizado os tratamentos secundários, né? Espaçamento 1 e espaçamento 2. Aqui nós temos o banco de dados, que essa forma de organização já é conhecida nossa. Eu peguei esse banco de dados aqui, ó, e coloquei aqui como na forma de vetor, ó, 105, 101.4, 97.2, 89.6. Tá aqui esses valores aqui, ó. Tudo bem? Então eu digitei todos eles e agora, utilizando esse comando aqui, ó, dados cifrão prod, eu vou inserir nesse banco de dados aqui, na verdade, esse banco de dados aqui, deixa eu colocar novamente aqui, ó. Nesse banco de dados eu vou inserir essa coluna aqui. Então vamos lá, rodei o comando, vamos verificar como é que está o nosso novo banco de dados. Pronto, foi acrescentado. Então, recapitulando, nós temos duas possibilidades de obter esse banco de dados para rodar. Inserindo diretamente, né, por esse comando, quando você já tem salvo o banco de dados no, no seu computador, ou então através da montagem de vetores e data frames. E aqui, ó, a gente pode pegar no manual do pacote o comando que roda a análise, né, parcela subdividida em DBC, e aí nós vamos passando as informações, ó, o primeiro vetor var, depois esp, depois block, prod, e aí eu informo para ele aqui, ó, que o fator 1, né, no caso, é qualitativo e o fator 2 também. Então, como a gente está trabalhando com fatores qualitativos, nós iremos fazer um teste de média caso haja diferença significativa. Aqui são os nomes, né? Variedade e espaçamento, e aqui os níveis de significância. Então vamos rodar essa análise aqui, ó. Rodamos a análise, o que a gente observa? Nós observamos aqui o quadro de análise de variância. A interação foi não significativa, nesse caso então aqui, não vai haver o desdobramento, né? E aí a gente também tem o erro A e o erro B, já que estamos trabalhando com parcelas subdivididas. Para cada erro desse, né, nós temos um coeficiente de variação. E aí, como não houve interação significativa, foi feito um teste de médias, né, para comparar as variedades e um teste de média para comparar o espaçamento, sem a necessidade do desdobramento, já que não houve diferença significativa. Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa aula de parcela subdividida. Até a próxima.